Oi, amores da titia. Vamos para mais uma videoaula? Então vamos lá. Quantidade de números e algarismos numa sequência, tá? De números naturais. Vamos ver como isso funciona. Bem, existem várias situações diferentes em que eu posso querer contar quantos números tem numa sequência. Primeiro, uma das situações é quando eu penso em números assim. Eu quero saber quantos números tem de 2 até 90, por exemplo. Quantos números tem aí? Vou ficar contando de 2 até 90, um por um? Óbvio que não. Existe uma maneira mais simples da gente pensar sobre isso. Vamos aprender? Então vamos lá. E se essa quantidade fosse cada vez maior? Ali eu coloquei de 2 a 90, ia dar um trabalhinho, mas dava para contar. Mas se a quantidade fosse ainda maior, como aqui nessa situação, 250 páginas, quantos números a gente tem, né? Sei lá, de 5 até 250. Nossa! Então, quando os números são ainda maiores, tem que existir uma maneira mais simples de descobrir essa quantidade. E nós vamos falar sobre ela hoje. Bem, vamos lá. Primeiro exemplo. Quantidade de números de uma sequência de números naturais. Então tá. Primeira coisa, eu vou incluir o número inicial e o número final. Como é que eu sei que eu estou incluindo os dois? É quando eu digo que eu quero saber quantos números tem de 2 até 20, de 3 até 60, de 35 até 98, ou quando eu digo que eu preciso contar ou preciso entregar correspondências, como vocês já fizeram em alguns casos de exercícios aí anteriores. Eu quero entregar correspondência da casa 5 até a casa 23. Quantas casas eu tenho que visitar? Você vai descobrir quantos números você tem de 5 até 23. Aí você vai descobrir quantas casas são. Certo? Então vamos lá, mãos à obra, sem embromation. Bom, exemplo 1. Quantos números naturais há de 2 até 9? Gente, tá aqui, né? Se eu vou contar de 2 até 9, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque se é de 2 até 9, o 2 entra e o 9 também vai fazer parte, certo? Beleza. Aí eu sei que eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Eu sei que eu tenho 8 números, tá bom? 8 números, beleza. O que a gente vai pensar sobre isso? Bom, eu sei que eu tenho 8 números, então eu preciso pensar numa regularidade, numa estratégia para calcular quando eu tiver números grandes. E se eu pegar o maior número desta sequência que foi pedida, que é o 9, diminuir do primeiro número dessa sequência, que é o 2, o que eu vou observar? Que 9 menos 2 dá 7. Puxa vida! Só que o meu resultado é 8. Mas eu sei que 7 mais 1 dá 8. Opa! Então, será que isso vai valer para qualquer sequência? Que vá de um valor até o outro, ou seja, inclui o primeiro número e o último? Será que vai valer isso? Eu pego o último, diminuo do primeiro e depois é só acrescentar 1? Vamos testar em outro caso? Então, vamos lá. Nesse outro exemplo, olha, eu quero calcular quantos números tem de 63 até 71. Então, se eu for colocar na ponta do lápis, está aqui, né? 63 até chegar em 71. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu sei que eu tenho 9 números. Beleza. Vamos testar aquele esquema que a gente fez para ver se vai funcionar aí? Que aí virou uma regularidade, eu posso colocar como uma regrinha para mim. E vai facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Pegamos o último número, diminuímos do primeiro. Isso aqui eu já sei que vai dar quanto, hein? Vai dar 8, certo? 63 para chegar a 71 são 8. E deu 8. Beleza, mas eu lembro que eu sempre vou somar 1. Olha, e vai dar certo. Vai dar
os 9 números que a gente tinha. Percebeu? Então, isso significa que eu posso fazer essa regularidade aí, essa regrinha, para qualquer sequência, ok? Lógico, sequência que eu tenha de números naturais, aí consecutivos, pensando em valores que vão ser incluídos tanto no começo quanto no final. Aí a regrinha é essa aqui, ó. Que é que? Que é a quantidade de números. Aí eu pego o maior número, diminuo do menor e depois é só somar um. Tá bom? Bom, então vou colocar uns outros exemplos aqui. Eu quero saber quantos números há entre, deixa eu ver, 28, entre não, quantos números tem de 28 até, que entre já é outra regra, né? De 28 até 238. Nossa, olha, eu quero saber quantos números tem aí. De 28 até 238. O que significa isso? O 28 faz parte? Sim, 28 entra. O 238 também faz parte? Sim, porque é de um até o outro, né? Então, também entra, também faz parte. Então, qual é o esquema que a gente vai fazer? Aquele. Coloco o 238 menos o 28 e depois vou somar 1, ok? Então, vamos fazer a continha. 238 menos 28, 8 tira 8, 0, 3 tira 2, 1, 210. Ah, então vai ser 210 mais 1, 211. Então, eu já sei que do 28 até o 238, eu tenho 211 números. Tudo bem? Fácil, né? Beleza. Agora, vamos para um outro caso. Deixa eu pensar. Números de 120 até 1034. Uau! Olha! Bem, mesmo esquema. Vou pegar o último número, diminuir do primeiro e o resultado somo 1, porque a gente percebeu que isso funciona. Então, lá vai. Como eu sei que é de 120 até 1034, eu sei que 1034 vai entrar, faz parte, e também sei que 120 faz parte. Ok? Todos os dois vão entrar. Beleza. Então, é só fazer 1034 menos 120. Aí, ó, 4 tira 0, 4. 3 tira 2, 1. Aqui 0 não pode tirar 1, vai pegar emprestado. Ficou valendo de 10. 10 tira 1. Uau, 9. Então, ficamos com 914. Logo, 914 mais 1, 915. Então, nós temos 915 números do 120 até o 1034. Tudo bem? Entrou o 120, entrou o 1034. Agora, a gente vai ver um caso diferente. Um caso em que não vão entrar esses dois números aí da ponta, tá bom? Então, agora eu sei que o 28 entra e o 1034 entra. Lá no primeiro exemplo, o 28 entra, faz parte, e o 238 também. Porque eu estou dizendo que é de um valor até o outro. Mas e se não for assim? Como fazer? Então, vamos lá. Bem, nesse caso, a gente agora vai pensar sobre os números que eu tenho, só que eu vou excluir o número inicial e o número final. Quais são os casos em que isso acontece? Quando eu digo assim, eu quero saber quantos números há entre 2 e 5. Poxa, quantos números há entre 2 e 5? Aí é entre. O que significa? O 2 não faz parte. Porque pensa, eu tenho aqui numa reta o 2, o 3, o 4 e tenho aqui o 5. Eu quero os números que estão entre eles. O 2 está fora. E o 5 também. Eu quero saber quem está aqui entre eles, ó, no meio deles ali. É o 3 e o 4. Percebeu? Então, o 2 não entra e o 5 também não entra. E aí, se não entra nenhum dos dois, o que a gente vai fazer? Que tipo de regra vai usar? Vamos pensar.
Vamos lá. No meu exemplo, hein? Eu quero saber quantos números há entre 2 e 5. Eu já sei que são 2 números, tudo bem? Já sei que a minha resposta é 2. Mas o que eu posso fazer para encontrar uma regrinha que sirva para todos os casos, com números grandes, com números pequenos? Então, vamos lá. Vamos fazer aquele esquema de novo? Pegar o último número, pegar o primeiro, diminuir, depois pensar o que vai fazer? Então, vamos lá. Vamos pegar o último número, que é o 5, diminuir do primeiro, que é o 2. 5 menos 2 deu 3. Opa, mas a minha resposta é 2. O que eu vou fazer? Diminuir 1. Porque eu sei que 3 menos 1 dá 2. Será que isso serve para qualquer caso? Vamos ver o exemplo que já está até aqui. Ó. Eu quero saber quantos números naturais há entre 2 e 9, certo? Aí está aqui a sequência ó, de 2, entre 2 e 9. Eu tenho o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Ou seja, entra o 3, entra o 4, mas o 2 não entra, o 9 não entra. Porque é entre eles, é no meio. Então, vai lá o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, certo? Então, eu tenho quantos números ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Já sei que a minha resposta tem que ser 6. Vamos lá, vamos testar aquela hipótese de pegar o último número, 9. É o último daqui, tá, gente? Não é dos que você descobriu lá. O último número, 9, menos o primeiro número, 2. Eu sei que isso dá 7, mas a resposta que eu quero é 6. Então, é só diminuir 1. Opa! Então, eu já sei que vai dar, sim, a resposta certa se eu fizer esse esquema. Pego o último número, diminuo do primeiro e aí eu diminuo 1. Eu chego na resposta. Tudo bem? Fácil, né? Vamos fazer um outro exemplo. Olha esse exemplo, ó. Quantos números há entre, cuidado, ó, entre 63 e 71? Vamos lá. Entre 63 e 71. Quando eu falo entre, o 63 não entra. Quando eu falo entre, é porque é depois dele ou antes do último, né? Depois do primeiro e antes do último. O 71 também não entra. Porque é entre. Então, vai ser 64, 65, 66, como está aqui, ó. Até o 70. Não pode entrar o 63, nem o 71. Muito bem, isso a gente já sabe. Mas vamos testar aquela possibilidade de colocar o número maior, 71, menos o número menor, 63, e diminuir 1. Aí a gente vai obter a resposta. Vamos lá. 71 menos 63 vai dar 8. 8 menos 1, opa, vai dar 7. Já coloquei a resposta final. 8 menos 1 vai dar 7. Tranquilo? Então, a gente percebeu realmente que são 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já sei outra regularidade que eu descobri, outra regrinha que eu vou usar. Então, toda vez que a gente estiver falando de uma sequência de números naturais que esteja tratando de um valor entre outro valor, né? Quantos números há entre fulano e ciclano? Usou entre, está ali no meio entre eles, não entra o último número, não entra o primeiro número, a gente usa essa regrinha. Pega o maior número, diminui do menor e diminui 1 no final das contas. Tá bom? Fácil, né? Tranquilinho. Bom, vamos lá. Bom, a gente vai fazer o seguinte agora. Vou excluir, um exemplo, né? Uma sequência de 3 até 7, só que excluindo o 3. Eita, mas você vai excluir o primeiro número? Sim, então vamos lá. É uma sequência de 3 até 7, só que eu vou excluir o primeiro número. Então, o 3 não vai entrar. Vai ser o 4, o 5, o 6 e o 7. Tudo bem? Estou excluindo, é de 3 até 7, percebeu? Só que tirando o 3. Então, aquela continha do até
Lembra que a gente colocava o maior número, o menor número, diminuía e depois somava 1? Só que agora, presta atenção, é até de novo, beleza? Só que vai excluir um número. Então, a regra não pode ser igual. Vamos pensar. Se eu tenho que excluir o primeiro número, que é o 3, só vai entrar o 4, 5, 6 e o 7. Então, o total que eu tenho são 4 números, tudo bem? Então, vamos pensar na regra. Pega o maior número, diminui do menor, e isso deu 4. Opa, já deu a resposta. Então será que isso vai valer para qualquer caso? Vamos ver a regularidade. Vamos ver esse exemplo 1 aqui, ó. Quantos números naturais há de 2 até 9, excluindo o 9? Agora ele vai excluir o último número. Vamos ver. De 2 até 9, já sei que eu tenho aqui, ó, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, porque o 9 não vai poder entrar. Então, eu tenho, na verdade, 7 números. Tudo bem? Então a minha resposta tem que ser 7. Então, vamos lá. Pega o último número, diminui do primeiro e vamos ver se vai chegar no 7. Então, lá vai. 9 menos 2 deu 7. Perfeito. Então, vamos lá. Já sei que quando o caso for esse, de dizer que eu tenho que excluir apenas um número, eu tenho lá uma sequência de 2 até 50. Vou pegar o 50 e vou excluir o 2. Vou pegar o 50, vou diminuir do 2 e pronto, não faço mais conta nenhuma. Porque eu já sei que a regra vale para isso. O 2 não entra, mas na minha continha, a regra que eu vi, a regularidade que eu percebi, é só pegar o último número e diminuir do primeiro. E pronto, está resolvido, certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Quantos números há entre 63, de 63 até 71, só que excluindo o 63? De novo, vamos fazer a regra? Pega o último número, diminui do primeiro e vê o que vai dar. 71 tirou 63, nossa, deu 8. Olha, e já é a quantidade mesmo. Aqui, ó. 63 não vai entrar. Vai entrar do 64 até o 71. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Perfeito. Fácil, né? Beleza, vamos para o próximo. Bom, agora nos casos em que a quantidade de algarismos de uma sequência de números naturais tem muito número, né? Por exemplo, eu quero saber agora a quantidade de algarismos. Gente, é totalmente diferente. Pensar, por exemplo, na quantidade de números que eu tenho de 22 até 28 é totalmente diferente de pensar na quantidade de algarismos que eu tenho de 22 até 28. Por que é diferente? Vamos lá. Se eu pergunto quantos números tem, o que eu vou ter? Vou ter aqui o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27 e o 28. Então, eu tenho quantos números no total? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Tenho 7 números. É diferente de pensar em algarismos. Quando eu penso quantos algarismos eu tenho, de 22 até 28, pensar em algarismos significa contar todos os numerozinhos que compõem, todos os valores, os algarismos que compõem o número. Por exemplo, o 22, que está ali, ele é formado por 2 algarismos. O 23 também é composto por 2 algarismos. Então, eu já tenho 2 algarismos aqui, outros 2 algarismos aqui. Tá vendo? O 24 também tem 2 algarismos. O 25 também tem 2. Eu tenho que contar esse total de algarismos que tem. Ok? Então, qual é a manha, qual é o jeito, a prática para fazer isso? Você faz a conta como você faria normalmente, sem nenhum estresse.
você vai lá e pensa. Do 22 até o 28, eu já sei, tem até eu vou fazer 28 menos 22 e depois somar 1. Beleza. 28 menos 22 vai dar 6. 6 mais 1 vai dar 7. Então eu sei que eu tenho 7 números. Muito bem. Só que agora eu tenho que pensar o seguinte. Esse último número e esse primeiro tem quantos algarismos? Tem 2 algarismos. Então eu tenho que pegar esse resultado e multiplicar por 2. Aí eu vou descobrir que são 14 algarismos. Percebeu? Então, olha só. Aqui, nesse exemplo que eu dei, eu estou tratando só de números que têm 2 algarismos, né? De 22 até 28. São números que só têm 2 algarismos. Mas e se eu pegar uma sequência que eu queira, por exemplo, do 2 até o 120? Nossa, eu vou ter números com um algarismo, do 2 ao 9. Vou ter números com 2 algarismos, que vai ser do 2 até o 100, né? Até o 99. E do 100 até o 120 são números com 3 algarismos. Então, eu preciso calcular passo a passo quantos números eu tenho em cada um desses intervalos para depois descobrir os algarismos, ok? Então, é por isso que faz uma tabelinha para ficar mais fácil. Só que eu não faço essa tabela toda não, gente. Eu só arrumo assim, a minha sequência precisa ir de tal número até tal número. Por exemplo, aqui ele quer ir. Ele quer saber quantos algarismos há do número 1 até o número 213. Então, eu vou pensar o seguinte, do 1 até 213, caramba, 1 até 213, tem números com 1 algarismos, com 1 algarismo, com 2, com 3, vamos fazer passo a passo. Pego todos os números da sequência com 1 algarismo. Então, eu vou de 1 até 9. Aí, faz aquela continha básica. 9 menos 1 mais 1, beleza, tá lá o 9. Aí, depois eu vou pegar do 10 até 99, que é quem tem 2 algarismos. Aí eu faço 99 menos 10 mais 1, beleza. 90. Ótimo, tá show de bola. Aí depois eu vou pegar a sequência que tem 100, do 100 até o 213, que é a sequência que tem 3 algarismos, os números com 3 algarismos. Faz a mesma continha. Vamos lá, pega o último, 213, menos o primeiro que é 100, mais 1. Ótimo, 114. Beleza. Agora, o que a gente precisa? Precisa contar a quantidade de algarismos. Muito bom. Aqui, eu só tenho números com 1 algarismo, então é só multiplicar por 1. Já guarda essa quantidade 9 aqui. Depois, nessa sequência, eu tenho números com 2 algarismos. São 90 números com 2 algarismos. Então, eu tenho que multiplicar por 2 para saber quantos algarismos vão dar. E guarda esse resultado. E do 100 até o 213, eu sei que eu tenho 114 números. Só que são 114 números com 3 algarismos cada um. Então, eu tenho que multiplicar por 3. Aí, eu vou ter 342. Show! Agora é só somar, gente. Somou todos esses algarismos, você já vai ter a sua resposta. Não é fácil? É trabalhoso, mas difícil não é não. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer só mais um exemplozinho. Eu quero uma sequência de números que vão de 84 até 130, ok? Mas eu quero saber quantos algarismos tem, de 84 até 130. Então, eu quero saber algarismos, tá bom? Quantos algarismos tem de 84 até 130? Aí eu vou pensar o seguinte, tem números com 1 algarismo? Não, tá fora. Nessa sequência aí, que se eu for escrever 85, 86, 87, 84, 85, 86, né? 99, 100, 101, 102. Tem números com 2 algarismos? Tem números com 2 algarismos. Eu tenho que calcular quantos são. Tem números aí com 3 algarismos? Tem, porque tem 100, 101, 102, 103. Nessa sequência, tem. Então, eu tenho que calcular os números com 3 algarismos. Beleza. Então, com 1 algarismo não tem, tá fora. Agora, eu tenho que calcular com 2 e com 3. Então, vamos pensar. Dessa sequência, quais são os números que têm 2 algarismos?
O 84 entra, porque é de 84 até 130, então 84 entra. Tem o 84 até quanto? Até 99, porque 100 já são 3 algarismos. Então, eu tenho que calcular de 84 até 99. Beleza. Tem com 3 algarismos? Tem, que é do 100 até qual número que está aqui? 130. Muito bom. Então, eu tenho que calcular de 84 até 99 e de 100 até 130. Aí é só fazer aquela conta, hein? A nossa regularidade, o jeitinho que a gente descobriu de fazer. Então, vamos lá. Pega o último algarismo, diminui do primeiro e aí soma 1. Aqui o mesmo esquema. Pega o último algarismo, diminui do primeiro e soma 1. Ótimo. Então, eu já sei que 99 tira 84. 99 tira 84, ó. 9 tira 4, 5. 9 tira 8, 1. Beleza. 15 mais 1, 16. Então, eu sei que eu tenho, nessa sequência aqui, do 84 até o 99, eu tenho 16 números. Mas eu não contei os algarismos ainda. Eu sei que eu tenho 16 números lá. Muito bom. Deixa guardado. Agora, vamos fazer essa daqui. 130 menos 100 vai dar 30. 30 mais 1, 31. Aqui eu sei que do 100 até o 130, eu tenho 31 números. Tudo bem? Beleza, já sei que eu tenho 31. Só tem um detalhe, né? Eu não contei os algarismos ainda. Como é que eu faço para descobrir os algarismos? Moleza! Se aqui é uma sequência que tem números com 2 algarismos, multiplica isso por 2. E se aqui a sequência tem 3 algarismos, eu multiplico isso por 3. Depois é só somar. 16 vezes 2, 32. E 31 vezes 3, 93. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Somou 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Pronto. Tenho 125 algarismos. Tranquilinho? Moleza, né? Beijinhos, até a próxima.